E uma ótima tarde para você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, nesta terça-feira, dia 21 de julho. Você está nos acompanhando aí pelas antenas parabólicas, também pela Claro TV em todo o Brasil. Não deixe também, se você está em outro lugar, acompanhar pelo portal sba1.com. O sba1.com, onde você tem informações, notícias, bons negócios e grandes oportunidades sempre. Você também nos acompanha pelo Facebook, estava até olhando aqui o retorno aqui do programa, pelo Facebook, pelo YouTube. Acompanha no Brasil e no Paraguai pela Neo TV e a partir deste momento está linkado na Agricultura BR, a TV Imaculada Conceição, com sinal aberto em Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. E eu começo o programa de hoje falando a respeito de demanda por soja, a respeito do que vem acontecendo com essa demanda e como que isso influencia diretamente o valor da saca de 60 quilos. Veja só o que eu vou falar agora. Olha, você acompanha a Agricultura BR, sabe que no mês passado foi rompido aquele padrão ou aquele teto dos R$100 por saca lá no Mato Grosso. Pois é, foi rompido. Isso aconteceu por alguns motivos. Um dos motivos da elevação é muito óbvio, não ter soja para comercializar. Daqui a pouco eu vou falar que a safra 2021 já tem 50% negociada, aquela que nem foi cultivada ainda, que está no plano. É isso mesmo, está no planejamento, mas já foi metade comercializada. A situação é muito favorável para a comercialização, faz com que a disputa pela essa soja seja muito alta. Então não tem soja. O outro elemento é o câmbio favorável para quem produz a oleaginosa e isso fez com que os valores eles ficassem mais elevados. O mês passado rompeu essa marca dos R$100 e podemos dizer que não deve voltar, mesmo quando tiver colheita dessa soja que nem foi plantada ainda. Nós vamos mostrar agora como é que está o indicador do IMEA, do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Veja só esse indicador, ele é bem interessante, mostrando um valor por saca de 60 quilos a R$ 104,14. É isso mesmo, nós temos aqui uma alta de 0,52%, 0,5% aqui em uma semana. Essa é a alta registrada em relação ao que vem acontecendo com os valores da soja no indicador IMEA lá no Mato Grosso. Falo agora a respeito do custo operacional. O custo operacional também teve uma elevação na última semana. O custo operacional para essa safra 2021. Dá uma olhada comigo como é que está a situação em Mato Grosso. Custo de R$ 3.597,37 por hectare, de acordo com o Instituto Mato Grossense Economia Agropecuária. A alta nesta última semana chegou a 0,65%. É o que o Agricultura BR vai mostrando para você agora em torno do que vem acontecendo com a soja no estado do Mato Grosso e você sempre tem as informações por aqui. Como essa que eu vou falar agora, que está diretamente ligada a esses números do IMEA, que foram pré-apresentados na tarde de ontem e divulgados hoje cedo. Eu estou falando sobre esses preços históricos para a soja no Mato Grosso e agora quem fala sobre eles é meu amigo Valdir Pacheco. O preço da soja disponível praticada hoje em Mato Grosso chegou a um patamar jamais visto na história da commodity no estado. O milho, nesse momento de muita oferta do cereal, também está sendo praticado com preço que agrada ao produtor. E no mercado futuro da safra 2020-21 do milho, já tem mais de 45% comercializada. E quem vai nos falar melhor sobre o comportamento de mercado é o nosso convidado de hoje, Hernani Clay, que é consultor de commodities no corredor da BR-163, que abrange as principais regiões produtoras de grãos do Médio Norte e Norte de Mato Grosso. Olá, Hernani, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no Canal do Boi. Olá, Pacheco. É sempre um prazer estarmos juntos falando sobre o mercado aqui na nossa região. Hernani, vamos começar pela soja. O que está acontecendo com o mercado que apresenta um cenário bem atípico para o período que nós estamos atravessando? Pacheco, com relação à questão da soja disponível, safra 19-20, nós temos um cenário bastante peculiar, haja visto o histórico dos outros anos. Nós estamos ainda no mês de julho, praticamente se esgotou a disponibilidade da soja
e em virtude até da demanda internacional que veio para o Brasil, migrou para o Brasil, e hoje a soja disponível alcançou patamares de preços que nós nunca havíamos visto aqui na nossa região, né? Hoje se fala em R$ 110 a saca de soja para ser negociada aqui, mas existe um volume muito pequeno de soja disponível, né? Então existe um mercado bastante preocupante, porque nós temos ainda o resto do ano para finalizar em termos de demanda, principalmente pelas nossas indústrias, né? Isso se reflete ao que nós já estamos vendo, por exemplo, nas indústrias do sul do Brasil, que já se fala em importar soja do Paraguai. Então nós temos um cenário de muito pouca oferta de soja disponível e, consequentemente, preços bastante atrativos para quem ainda tem um pouco para ser comercializado. Hernani, como está o mercado futuro da soja, que ainda será lançada a semente a partir de setembro, quando se encerra o vazio sanitário? O mercado futuro hoje, nós estamos aí num momento de desenvolvimento da safra americana, né? E é um mercado que reflete diretamente o mercado de clima. Nós estamos passando por esse momento. Os relatórios indicam uma safra que, por enquanto, está correndo tudo bem lá nos Estados Unidos. Existem umas questões de clima, umas áreas mais secas, outras áreas correndo normal, mas, na média, a lavoura está se desenvolvendo bem. Em termos de comercialização, saiu os últimos relatórios, né, de indicação de plantio no Brasil, Argentina. A safra promete ser uma safra, as indicações pelo menos, uma safra cheia, mas a comercialização ela tem andado bem também. Para a época do ano, nos históricos que nós temos, já se fala em 50% da safra futura comercializada, principalmente considerando o Mato Grosso. Os níveis de preço são níveis de preço também bastante fortes, acima dos R$ 90 por saca. Então, a comercialização futura da soja, principalmente, está andando bem. Os produtores aproveitaram aí os momentos que o mercado buscou esses patamares de preço para fazer a sua trava, né? E já comercializaram 50% da safra 2021. Hernani, o que está chamando muita atenção também é a cultura do milho, que está passando por uma grande transformação. O cereal está bastante disputado pelas indústrias de etanol instaladas aqui no Médio Norte e Norte de Mato Grosso. E nesse período de muita oferta, o preço sempre tende a cair. Como está o mercado do milho, Hernani? Sim, o milho também é uma cultura que ela se transformou, vamos dizer assim, com o advento da questão das usinas processando o milho para produção de etanol, a questão do DDG, né, que são os subprodutos também do milho, o consumo muito elevado no mercado interno dos farelos, né? E hoje o milho se fala R$ 35, R$ 37, milho disponível na safra, né? Considerando também, Pacheco, que a safra do milho 2020, que nós estamos colhendo agora, ela já está próximo dos 90% comercializada. Então, o produtor vinha comercializando parte da sua produção, aproveitando os momentos de preço, mas também em virtude da fortíssima demanda que está tendo, principalmente na parte de exportação, o milho mudou o cenário dele, os patamares de preço dele, chegando nesses níveis que temos hoje aí. Ok, Hernani, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado. Um grande abraço. Acabei de conversar com Hernani Clay, consultor de commodities aqui na BR-163. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
por vários motivos, o ano de 2020 tem sido bastante atípico. Quando eu falo a respeito da comercialização de soja, apesar da forte aceleração nos negócios, também nas exportações, embarques, essa era uma situação previsível, como falávamos no último ano. Isso deve se manter, já aliás está garantido, o ano que vem vai ser até mais forte do que está sendo esse ano. Observe a data, 21 de julho, estamos dizendo que no próximo ano a aceleração na comercialização de soja, nos negócios e também embarques será mais intenso do que no ano de 2020. Sobre esse aspecto, quem comentou a respeito do que vem acontecendo nessa comercialização e nos negócios com a soja foi Bartolomeu Braz, presidente da AproSoja. Olá, telespectadores do canal do Boi, Bartolomeu da AproSoja Brasil. O mercado de soja é um mercado muito dinâmico. O produtor necessita de buscar as oportunidades de antecipar sua comercialização quando vê uma boa oportunidade de negócio. Esse ano foi um ano atípico, nós comercializamos mais a nossa produção no primeiro semestre, principalmente a produção de soja e milho agora também bastante avançado, né? A comercialização de milho, e a gente vê também as negociações futuras para 2021. Mais de 40%, quase chegando a 50% da safra 2021 já foi comercializada, principalmente para as exportações. Então a gente vê que o Brasil, cada vez mais os produtores buscam esse dinamismo, né? Ele antecipa as vendas, né? Até porque nós deveremos chegar aí com estoque mais baixo no final do ano. Isso é normal, né? Quando há essa grande procura por produtos. Mas o Brasil é um grande produtor de alimentos, um grande produtor de soja, um grande produtor de milho, né? O mercado interno, ele precisa ficar mais atento sobre essas comercialização, né? Buscar também antecipar suas compras, né? Para os seus estoques aí de passagem de ano, porque isso ajuda tanto o produtor também como as empresas. Fazendo assim, ela compra uma soja mais barata, ou milho mais barato, porque a nossa produção, grande parte, foi vendida em torno de 70 a 80 reais, aí a safra 2019 e 20. Então, a safra 2020 e 21 que está acima de 80 até 90 reais. Então, as empresas têm que antecipar, né? Buscar também fazer esse mecanismo, né? As empresas internas, para que o produto seja também adquirido aqui pelas nossas empresas processadoras de alimentos. Obrigado. Tá aí Bartolomeu Braz, presidente da AproSoja, fazendo um comentário sobre como que vem as negociações com a oleaginosa e também preços praticados aí nesta safra 19/20 e também já na 2020-21, que tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos falando antes em relação a Mato Grosso, que está realmente muito acelerado. Sigo falando sobre o tema por aqui, mas agora eu falo sobre as vendas norte-americanas, porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou na manhã de hoje, naqueles boletins que são avulsos, informam praticamente que de maneira diária, vendas de algum tipo de produto. Hoje teve confirmação de vendas de soja. Faz um tempinho que não acontece para a oleaginosa. Teve 306 mil, total é isso mesmo? 306 mil toneladas que foram comercializadas de soja, sendo 126 mil toneladas para a China e o restante para destino não declarado. Como normalmente quando vem essa história de destino não declarado é China, então pode-se dizer que esses 306 mil toneladas foram todos vendidos para a China na entrega na safra 2021. Dito isso, vamos saber como é que vem soja negociada na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela comigo agora e nós temos hoje recuo para a soja. Depois dessas altas seguidas da oleaginosa, depois dessas 300 mil toneladas que foram comercializadas, o que nós temos? Só volta aqui um pouquinho para o estúdio, que é mais fácil para o pessoal entender. Há uma melhora climática nos Estados Unidos. Isso já acontece há 2 semanas. O reflexo dessa melhora climática é também uma situação de avaliação melhor nas lavouras de soja, milho e trigo norte-americana. E essa avaliação melhor no relatório de acompanhamento de lavouras, que foi divulgado no final do dia de ontem, traz esse resultado mais negativo,
mesmo com algumas vendas acontecendo, comércio acontecendo com a soja norte-americana. Agora temos a posição de agosto a $8,98 o bushel, setembro a $8,91 mais 4. Novembro é a posição de maior liquidez no momento, a $8,93 mais 6, perde um pouco mais. Não é à toa que tem maior liquidez, isso ocorre porque acaba coincidindo com um volume maior de soja disponível nos Estados Unidos, enquanto que a posição de janeiro vem a $8,98 mais 4 por bushel, são as posições negociadas com soja na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar comercial agora é o que a Agricultura BR destaca neste momento, vem com forte queda. A Sara está nos ouvindo agora e já vai entrar conosco e vai explicar por que esse dólar está caindo desse jeito. Sara, 2,54% de queda para o dólar, R$ 5,20 mais 6. É isso mesmo, produção, dólar vai despencando neste momento. E quem responde sobre esse dólar, fala um pouco a respeito do assunto e sobre o mercado financeiro, é Sara Kischoff, que estava vendo os números aqui com a gente. Sara, queda forte para a moeda norte-americana, como é que vem operando o mercado? Boa tarde, seja bem-vinda. É verdade, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Hoje a gente tem aquele fator que é chamado de apetite por risco, né? Quando as moedas de países emergentes se favorecem. Mas o real se favorece de uma forma muito especial nessa terça-feira, viu? A queda do dólar frente à moeda brasileira é muito mais acentuada do que na comparação com outras moedas aí ao redor do globo. Nesse momento, então, a desvalorização do dólar está em 2,5%, 2,54%, e o dólar comercial opera na casa de R$ 5,20. Olha só, R$ 5,20. Pensar que um mês e pouco atrás a gente estava falando em um dólar a R$ 6,00. Evidentemente que ele ainda está fortalecido, ainda está em altos patamares, mas ainda assim mostrando uma fraqueza agora durante as últimas sessões, especialmente a sessão dessa terça-feira. O mercado bem otimista em relação à vacina contra a Covid, né? São várias que estão sendo desenvolvidas em diferentes partes do mundo. Foi o que deu um tom mais positivo ontem no mercado financeiro e esse tom continua também hoje, na sessão dessa terça. Mas aqui internamente a gente tem outro fator que está trazendo um ânimo para o mercado nessa terça-feira, que é a entrega da reforma tributária, do projeto da reforma tributária na tarde de hoje, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Isso mostra que as reformas devem ser retomadas de vento em polpa, né? Depois que a pandemia passar e tudo isso se estabilizar um pouco mais aqui no Brasil. Então, isso dá um tom ainda mais otimista internamente na sessão desta terça-feira. Fora isso também, outro fator lá de fora, a gente comentou ontem sobre um plano da União Europeia para fechar um acordo sobre um fundo de recuperação econômica, e isso de fato está acontecendo. Inclusive, os analistas estão chamando de um acordo que foi aprovado de forma histórica e envolve aí um montante de 750 bilhões de euros para as economias afetadas pelo coronavírus, então, e lá na União Europeia, evidentemente. Então, isso trouxe também um ânimo para o mercado financeiro internacional já na manhã dessa terça-feira. Falando sobre a vacina, então, né, foram publicados dados de testes clínicos encorajadores de 3 potenciais vacinas para a Covid, e isso acabou compensando, inclusive, né, o aumento de casos que existem aí mundo afora. Evidentemente, né, a gente está falando de mercado financeiro pontualmente aqui, né, são dados mais otimistas e que trazem um ânimo para o mercado que começa a ver uma luz nesse momento. E o real, como eu disse, se destaca hoje refletindo essa notícia, então, da entrega da reforma tributária. Inclusive, na semana passada nós comentamos sobre esse assunto, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, se fosse preciso, ele entregaria em mãos o projeto da reforma tributária hoje, o que deve se cumprir por volta das 2h30 da tarde, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, isso está deixando realmente o mercado financeiro bem animado, porque sabemos que todo mundo está esperando, né, por essas reformas, e ela deve trazer um alívio, né, um respiro aqui no Brasil. Então, essa combinação de fatores dá esse tom otimista para o mercado, especialmente no que se refere ao dólar. Já o Ibovespa, ele vinha em alta na manhã de hoje, estava acima dos 104 mil pontos, ontem fechou com uma alta importantíssima também, hoje seguia essa movimentação, renovando as máximas aí dos últimos 4 meses, mas ele acabou perdendo força e invertendo o sinal. Nesse momento, ele está praticamente estável, agora há pouco ele estava em queda, e agora nesse momento ele está praticamente
praticamente estável com uma leve alta de 0,1%. Ibovespa na casa de 104.531 pontos. Evidentemente existe aquele chamado movimento de realização de lucro, né? Porque os papéis subiram bastante ontem, com destaque para os papéis dos frigoríficos, inclusive, depois que o Mato Grosso teve um frigorífico autorizado novamente a exportar carne bovina para a China, né? Depois de um mês de suspensão. Isso fez com que as ações dos frigoríficos, todos eles, tivessem altas importantes no Ibovespa no início da semana, puxando o índice para cima também. Hoje o cenário estava um pouquinho diferente e agora é de estabilidade, o mercado evidentemente está se movimentando. Entre os destaques da Bolsa nesta terça-feira, recuo das ações da Vale, que tem um peso muito importante no índice, com queda acima de 2%, é o terceiro ativo mais negociado de todo o mercado à vista. Então, hoje as ações da Vale estavam em queda e ainda estão em queda e fazem com que o índice fique pressionado. Lembrando que a Vale manteve as suas projeções de produção de minério de ferro, também dados divulgados hoje. Por outro lado, os papéis da Petrobras têm uma valorização muito importante durante essa terça-feira e acabam limitando as perdas do Ibovespa. Lá fora, bolsas de Wall Street em alta na sessão dessa terça-feira, também muito influenciadas por esse otimismo em torno de uma vacina do coronavírus, e ações da China também em alta, né? O mercado por lá já fechou, mas registraram altas importantes também para esta terça-feira. Então a gente continua acompanhando todos esses fatores, mas nesse momento o cenário é esse: um dólar bastante pressionado, com o real se destacando entre as moedas globais e o Ibovespa operando próximo da estabilidade. Mais tarde eu volto trazendo o mercado financeiro fechado no programa Mais Pecuária, mas antes, é claro, a gente participa da terceira edição do Agricultura BR. Devolvendo o sinal para Campo Grande, Fabiano, é com você. Obrigado, Sara. Uma boa tarde para você. Até mais, então. Por aqui, o Agricultura BR segue falando a respeito de coisas que estão ligadas à exportação, ao dólar, e eu falo sobre a movimentação no Porto do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, no mês de junho. A movimentação total alcançou 4.400.000 toneladas, de acordo com a administração dos portos. Esse número, que é uma elevação, ele foi motivado principalmente pela soja. Vamos dar uma olhada então nos números do Porto. Nós temos aqui Porto do Rio Grande, movimentação em junho com 4.400.000 toneladas, uma alta de 16,16%, com os principais produtos sendo soja, fosfato e arroz, mas principalmente soja. As cifras foram puxadas por forte embarque de soja, que atingiram um volume aqui bastante elevado em relação ao primeiro semestre, de 6.500.000 toneladas, com avanço de 27,35%, de acordo com os números da Superintendência do Porto de Rio Grande. Falar em Porto, vamos dar uma olhada como é que vem os valores com soja no Porto. Não temos negócios com soja no Porto de Santos no momento, mas há em Paranaguá e vai ressentindo um pouco a queda do dólar. Veja só, entrega em agosto, sem valores no momento para Santos. Paranaguá vindo a R$ 115,50 a saca de 60 quilos, perde 50 centavos por saca. Isso ocorre por conta dessa fraqueza hoje do dólar frente ao real, o real valorizando hoje, fazendo com que também os valores ali se recuem um pouco em relação a alguns produtos de exportação, no caso a soja. Bom, com a mudança climática, né, o tempo mais quente, mais seco lá no Rio Grande do Sul e norte da Argentina, fez com que aquela nuvem de gafanhoto se aproximasse da fronteira com o Brasil. Estava ali ontem a cerca de 120 quilômetros dessa fronteira. Hoje parece que deu uma tendência dessa nuvem ir para o Uruguai, mas de qualquer maneira a gente vai ouvir agora como é que está a situação lá no Rio Grande do Sul, é o que você acompanha agora conosco. Com relação à nuvem de gafanhotos, o que nós temos hoje é que estamos monitorando essa nuvem, que atualmente está na província de Entre Rios, na Argentina, a 112 quilômetros do Rio Grande do Sul. Estamos mantendo a vigilância constante e em comunicação com os técnicos do SENASA, Serviço de Sanidade Agropecuária da Argentina, e também com a coordenação do Ministério da Agricultura. Atualmente as ações são de vigilância, objetivando detectar qualquer foco e mantendo o monitoramento na nuvem em território argentino. Estamos também fazendo o levantamento dos impactos possíveis frente ao ingresso dessa nuvem e as medidas que devem ser tomadas de maneira muito rápida, tendo em vista a mobilidade da nuvem ser muito grande. Portanto, estamos tratando com entidades públicas, entidades associativas,
para agirmos de maneira contundente, havendo um ingresso da nuvem e evitar os demais prejuízos que possam ocorrer, tendo em vista os focos de gafanhotos. As condições climáticas nos últimos dias possibilitaram maior movimentação da nuvem, em virtude do aumento da temperatura, que é uma temperatura ideal para a movimentação dos gafanhotos. Contudo, nós não podemos prever se essa nuvem vai entrar. Admitimos que há condições climáticas para a movimentação das nuvens e mantemos o alerta e estamos nos preparando caso a nuvem entre. Contudo, não é certo que essa nuvem vai entrar, ela pode tanto se deslocar ao sul da Argentina, ingressar no Uruguai, retornar pelo norte da Argentina ou até mesmo ingressar no Rio Grande do Sul. Todas essas possibilidades estão sendo consideradas e principalmente nós estamos preparados com o plano de emergência já implementado para atuar no caso de um surto de gafanhotos aqui no estado. E o assunto agora é milho no Agricultura BR e eu começo falando do milho no estado do Mato Grosso. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária divulgou os números da pesquisa, levantamento semanal na manhã desta terça-feira e trouxe um avanço na colheita de uma semana para outra de 14,47 pontos percentuais, fazendo com que a colheita mato-grossense, a colheita da segunda safra do maior produtor de milho do país, chegasse a pouco mais de 75% neste momento. É o que a Agricultura BR mostra para você. Você acompanha comigo a evolução do que vem acontecendo com a colheita de segunda safra. Pé embaixo, está acelerada a colheita no Mato Grosso. No dia 19 de junho, a colheita atingia 16,4%. Em 3 de julho, 46,2%. 14 dias depois, chega a 75,6%, ou 75,60%, mostrando aí muita velocidade nesta colheita do milho no estado do Mato Grosso. E você fica de olho agora nas cotações do estado. Sigo falando de milho e agora mostramos como é que vem a colheita do milho lá no estado do Paraná. Milho segunda safra é o segundo maior produtor do cereal do país e você vai ver os números agora do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná. Veja conosco como é que vem a situação. 17% do milho paranaense colhido. Por lá, de acordo com o DERAL, 44,5% das áreas vem em boas condições. 37,5% em condições médias e 18%, essa condição de 18% ali que é muito alta, 18% em condições ruins, de acordo com os números apresentados pelo DERAL. Continuando falando de milho, agora vamos dar uma acompanhada como é que vem as negociações com o cereal, com o milho nos portos brasileiros. Números da Grãos Corretora para entrega em setembro. Portanto, no dia de hoje, 21 de julho, negociação de milho para entrega em setembro. Olha como é que vem cheio, né? Como o milho vem valorizado. No Porto de Santos, valores para hoje de R$ 49,10 a saca de 60 quilos. Esses são os números que nós estamos destacando aqui para entrega em Santos. Já em Paranaguá, R$ 49,00 a saca de 60 quilos. É o que nós destacamos aqui no Agricultura BR, que você acompanha aí tudo que acontece com os preços e nas negociações.
Falo agora a respeito dos Estados Unidos, porque o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou na manhã de hoje vendas de milho para destino não declarado. É isso mesmo, teve ali um volume de pouco mais de 207 mil toneladas que foram comercializadas. Mais uma vez eu falo, se é não declarado, provavelmente é para a China. E a China tem comprado muito milho, entrou de cabeça nesse mercado do cereal, está comprando muito, deve mesmo confirmar em pouco tempo a condição de grande importador do cereal. Provavelmente acreditamos que foi para a China, pouco mais de 207 mil toneladas, uma quantia muito pequena para entrega no 19 e 20 e o restante para a campanha 2021. E agora vamos saber como é que vem o milho negociado na Bolsa de Chicago. Hoje nós trazemos as condições de lavouras norte-americanas para milho e soja melhorando. Isso influencia diretamente os negócios em Chicago. Veja comigo como é que vem milho, soja vinha com queda, milho não é diferente, mas milho perde muito mais. Tá? Quando você vê aquele número 5 e vê a soja custa ali $9, então 5 representa pouco mais de 0,5%. Agora 5 ali de queda na variação para o milho, que é 3,23, é mais de 1% de queda. Está vindo ali com 1,3 de queda o milho negociado em Chicago. $3,23 mais 2 o bushel são as condições e os negócios que nós temos na posição de setembro. Dezembro, $3,31 mais 2. Março, $3,42 o bushel. Maio, $3,49 por bushel. O destaque que eu trago agora com o milho negociado na Bolsa de Chicago, caindo forte, não porque não tem negócios, mas sim por conta da melhoria nas áreas de cultivo norte-americana. E a demanda deve ser o principal elemento para se definir questões relacionadas a consumo de alimentos. É isso que nós perguntamos e quisemos saber a opinião do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio. Bom, os pontos que elevam o mercado de alimentos basicamente estão ligados ao aspecto de demanda. Então, aonde que a demanda vai se comportar ou de que forma que a demanda vai se comportar para consumir mais alimentos. Então, você tem aí efeitos de renda e efeitos do próprio comportamento do consumidor ligados aí ao psicológico. Então, a renda, se tivermos efetivamente um menor tombo do que o esperado na economia mundial devido ao flexibilização do isolamento, que já estamos percebendo em alguns países, e a não reincidência do vírus e de contaminações, é um bom indicativo para o setor de alimentos. Outro indicativo que as pessoas estão falando pouco é que muita gente, ao ficar isolada em casa, percebeu, repensou alguns valores, algumas coisas que ela quer ter, outras coisas que ela não quer mais ter. E uma coisa que as pessoas gostam é o presente de se dar uma boa alimentação, o presente de se dar uma refeição legal num restaurante. E eu tenho a impressão que as pessoas vão querer, depois de um período difícil, se dar um pouco mais de presentes. E isso pode refletir também no consumo de alimentos. Tá, o professor Marcos Fava Neves falando sobre consumo de alimentos. Eu estava na página dele agora, no Instagram, o Dr. Agro, e eu estava vendo aqui a participação dele no NutriExpress, no qual ele participou virtualmente, né? Estava todo mundo ali num palco, no estúdio, e ele, em outro lugar, participou e na projeção parecia que estava junto. Fantástico evento e que mostra bastante tecnologia para aproximar as pessoas dentro deste cenário aí, dessa pandemia que atinge o mundo todo. Olha, na última semana aconteceu uma importante live que foi promovida pelo Secafé, que reúne os exportadores de café no Brasil. Ali foi posicionado como é que fechou a última safra, como é que ficaram as situações de produção e as estimativas também para essa próxima campanha de café, que deve ser realmente muito cheia. Você vai acompanhar agora o entendimento de um dos participantes deste importante evento. Com relação à próxima safra, o nosso grupo está bastante otimista. Eu gostaria de mencionar alguns números que é a nossa expectativa. Nós acreditamos que o Brasil vai exportar 44 milhões de sacas no próximo ano safra.
Então, estamos falando de um crescimento de 10% em comparação ao ano anterior. Estamos falando de 4 milhões de sacas a mais, sendo 3 milhões de sacas arábica e 1 milhão de saca de Conilon. Se nós fatiarmos esses 44 milhões, a nossa expectativa é de 34,7 de arábica verde, o que representa um crescimento na casa de 10%. O Conilon, nós acreditamos que deve subir para 5 milhões, é um crescimento de 13%. E em forma de solúvel e outras formas de café industrializado, nós estamos verificando um crescimento de 7%. E por que do nosso otimismo? O nosso otimismo passa pela questão da produção esse ano. Essa é uma outra boa notícia. De acordo com os nossos agrônomos, com o nosso corpo técnico, nós acreditamos que o Brasil está colhendo a maior safra da sua história. Então, a disponibilidade de café, somado ao fato da desvalorização da nossa moeda, trouxe muita competitividade para o café brasileiro e certamente isso vai representar em exportações. Importante que o nosso grupo sempre lê, sempre faz expectativas de exportação baseado no supply e demand. Então, não necessariamente é baseado em leitura do consumo final. Então, baseado nesse aspecto, dado o tamanho da disponibilidade, nós sim acreditamos que o Brasil pode exportar 10% a mais no próximo ano safra. Outro dado interessante, que confirma esse tamanho da disponibilidade, é que mesmo exportando 4 milhões de sacas a mais, nós acreditamos que o estoque de passagem para a próxima safra será ao redor de 4 a 4,5 milhões de sacas, superior ao estoque inicial dessa safra. Falamos de café ainda, agora eu mostro como é que vem a movimentação dos valores negociados com a arábica na Bolsa de Nova York, que é a referência para os negócios com esta variedade. Plataforma Ice Futures na tela, com recuperação no dia de hoje. Dólar cai bastante no Brasil. Dólar caindo, ele reflete no preço e aqui tem uma espécie de compensação no momento. Estamos calculando aqui para ver se está só compensando ou se representa um ganho real frente às perdas desta última segunda-feira. Segunda-feira teve queda e neste momento a posição de setembro vem a $1, 1 cento mais 70 libra-peso. Dezembro, $1, 4 centos mais 35. A posição de março negociada a $1, 6 centos mais 55 a libra-peso. E maio, $1, 7 centos mais 75 por libra-peso. São os negócios que eu destaco agora com café arábica na Bolsa de Nova York. Sigo falando de café agora, mercado futuro do café Robusta, referência para o café Conilon aqui no Brasil. Robusta negociado em Londres, em dólar e tonelada. Veja só que nós temos uma alta mais expressiva, 2,5% aqui no mais curto prazo. Setembro vindo para cima de $1.300, $1.311 a tonelada. Novembro, $1.324. Janeiro, $1.333 a tonelada. E março, $1.344 a tonelada. Acompanhe agora as cotações do Conilon aqui no Brasil. E nesta próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, você vai acompanhar no YouTube, no canal do Boi e no Instagram do canal do Boi, uma live com José Luiz Tejon. Ele que é palestrante, professor, autor de diversos livros, vai conversar conosco a respeito de temas importantes para o agronegócio, como o comércio internacional e a sustentabilidade. Gravou um convite para você acompanhar a live. Olá, amigos. Dia 23 de julho, às 11 horas, horário de Brasília, estarei no canal do Boi, Instagram e YouTube, conversando com Fabiano Reis
sobre o comércio internacional e a sustentabilidade no agronegócio. O Brasil ficou grande, ficou um líder mundial e planetário, portanto, doravante, a briga é uma briga de cachorro grande. Precisaremos de governança e de ótima liderança, porque passamos a ser um dos 3 maiores protagonistas internacionais do agronegócio. O mundo mudou e nós agora somos grandão. Precisamos trabalhar com muita consciência em toda essa estratégia planetária. Espero vocês 23 de julho, às 11 da manhã, horário de Brasília, aí com o meu amigo Fabiano Reis, canal do Boi. Até lá, não nos perca. Tchau. Até lá, Tejon, um grande abraço a ele. Então você já sabe, né? Anotou aí? Nesta próxima quinta-feira, 23 de julho, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. É claro que é no canal do Boi, é claro que é no Instagram e no YouTube do canal do Boi. Espero vocês por lá também com José Luiz Tejon. Falamos agora a respeito de recuperação das vendas de máquinas agrícolas, também em torno daquele novo app, aquele plano, plataforma, para evitar a venda casada, que é algo que é terrível para o produtor rural. Aliás, é terrível para cada cidadão brasileiro que precisa tomar crédito em banco, e também sobre como esse momento pode ser muito importante para a recuperação nas vendas das máquinas no país. Quem fala sobre o assunto numa entrevista é a minha colega, a jornalista Sara Kirchhoff. José Luiz Coelho, sócio consultor sênior de agronegócio, está falando comigo pela internet do interior de São Paulo. Coelho, é um prazer te receber aqui, online. E eu vou começar te perguntando sobre as vendas de máquinas agrícolas. O mês de junho mostrou uma recuperação aí nas vendas, mas ainda assim o primeiro semestre registrou uma queda, evidentemente, na comparação com o mesmo período do ano passado. As expectativas para esse ano ainda estão otimistas? Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Muito obrigado, Sara, e a todos os teus internautas, agronautas e todos eles juntos aqui. Sara, na verdade, esse ano nós fomos surpreendidos aí com uma série de coisas que não estavam no script de 2020, né? A gente começou o ano, né? Vamos voltar um pouquinho ali para início de 2020. A gente começou ali um janeiro, fevereiro, que parecia assim que nós teríamos um ano, se não perfeito, talvez um dos melhores anos dessa década, né? Uhum. Com grandes produções e principalmente preços, né? Porque normalmente o que acontece no agronegócio é que quando a gente tem produção, não tem preço, quando tem preço, não tem produção. Então talvez fosse uma das poucas ou das raras vezes em que isso fosse acontecer, em parte motivado pelos estoques mundiais que baixaram, e em parte também por uma mãozinha aí do câmbio, né? Que de vez em quando ele também pode ajudar a gente, ao contrário da maioria das vezes que sempre nos prejudicou. Uhum. Mas como o agro é cada vez mais exportador, eu diria que ele tem mais ajudado do que atrapalhado. Com relação às máquinas, o que acontece é o seguinte, o homem do campo, né, o agro, nosso agro, ele não para de forma alguma, com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, ele segue o seu curso natural. É óbvio que, em função de algumas medidas, principalmente sanitárias, isolamento, fábricas fechadas e tudo mais, nós tivemos uma pequena desaceleração quando comparado com os mesmos períodos dos anos anteriores. Então, tivemos uma queda? Sim, tivemos uma queda. Porém, nós tivemos uma queda num período do ano que ainda nós podíamos ter essa queda, porque historicamente, Sara, os faturamentos, principalmente de tratores e máquinas agrícolas, eles acontecem na razão de 35%, 40% no primeiro semestre e em torno de 60% até 65% no segundo semestre, que é quando de fato inicia o ano agrícola, né? Uhum. Até porque o nosso plano safra, ele contempla 1º de julho em diante. Então, assim, a gente acredita que tem espaço para alguma recuperação desses volumes que a gente perdeu, vamos dizer assim, no primeiro semestre. A grande discussão que a gente tem hoje, por mais ironia do destino que possa parecer, é se a indústria vai estar preparada para atender uma demanda que ela pode até disparar num determinado momento, face às condições que a gente está tendo das principais commodities,
principalmente no caso da soja, né? Vocês acabaram de apresentar aqui mesmo no canal, nós tivemos aí na sexta-feira, nos portos aí fechando a R$116, no Centro-Oeste de 102 a 106, quer dizer, coisas assim que a gente jamais imaginava. E o próprio preço do milho, né, que está muito positivo, apesar da gente estar em plena segunda safra, que é a grande safra brasileira. Então a gente continua bastante otimista e torcendo para que realmente a gente não tenha nenhum problema de desabastecimento, Sara. Coelho, você citou o Plano Safra, né, na sua fala, ele foi lançado aí em torno de um mês, o Plano Safra 2020-2021, e em relação ao Moder Frota, né, que é a linha de crédito principal para aquisição de máquinas no Brasil, houve uma mudança, né, nessa categoria em relação ao faturamento dos produtores que podem ter acesso. Então, antes a gente falava em produtores com acesso com caixa, né, de até R$90 milhões por ano, e agora se reduziu para produtores que têm um faturamento de R$45 milhões por ano, até 45, né? Como é que fica, então, essa linha de crédito e como que o mercado vai absorver isso? Olha, Sara, na verdade, essa equipe econômica, e em parceria com o Ministério da Agricultura, né, quem anunciou o plano foi a ministra da Agricultura, mas com um fortíssimo alinhamento aí com a equipe econômica. Sim. Eles estão sendo extremamente coerentes com tudo aquilo que eles têm pregado, né? Se a gente olhar, por exemplo, na disponibilidade geral dos recursos, a gente tem que considerar que nós tivemos até um aumento aí dos recursos da ordem aí de 5% a 6%, por volta de 13 bilhões e 500 milhões a mais em relação ao ano anterior. Porém, quando a gente olha para a composição especificamente do caso do Moder Frota, aquelas duas faixas que nós tínhamos, né? Uma faixa que até ironicamente era chamada de pequenos e médios, com faturamento até 90 milhões. Você conhece algum pequeno ou algum médio que fatura até 90 milhões, Sara? Eu não conheço, né? E nós tínhamos uma outra faixa que era acima de 90 milhões, que eu diria assim, refazendo aquelas faixas, para mim, o até 90 milhões pegavam até os grandes produtores, né? E acima de 90 pegavam as grandes empresas, as pessoas jurídicas, usinas e também os gigantes produtores do Centro-Oeste brasileiro. Então eu acho que que são players que têm acesso a outras fontes de financiamento, inclusive mais atrativas do que o próprio Moder Frota, que sempre foi a grande mola propulsora, vamos dizer assim, dos investimentos em máquinas, armazenagem, irrigação aqui no mercado brasileiro. Quando a gente unifica essas duas faixas para uma única faixa, até 45 milhões, eu diria, Sara, que vai pegar praticamente 95%, 96% de todos os agricultores brasileiros que precisam desse recurso para fazer os seus investimentos aí de médio e longo prazo. E o restante, que ficou fora desse jogo, conforme a própria equipe econômica já vinha anunciando, eles teriam um outro tratamento aí junto ao mercado e junto a outros agentes financeiros. O importante é que, para os pequenos, médios e grandes produtores, estão assegurados tanto os recursos para o custeio, como também para acesso a máquinas agrícolas e outras tecnologias. Certo, Coelho. E em relação à taxa de juros, né, a discussão é muito grande em torno desse tema, porque todo mundo lembra que a gente está com a taxa Selic no menor patamar histórico, né, de 2,25 ponto percentual. E, evidentemente, as linhas de crédito do Plano Safra, elas tiveram uma redução, mas elas não acompanham, né, esses níveis da Selic. Inclusive, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio, ele falou que o Plano Safra não acompanha a Selic, mas, de qualquer forma, ela deve servir como uma referência importante aí, né? O que você tem para dizer sobre as taxas de juros, especificamente do Moder Frota? Sara, eu diria para você o seguinte, poderia ser mais baixo? Poderia, né? A gente vinha até 2019, naquela primeira faixa lá, até 90 milhões, a gente estava com uma taxa de 8,5% ao ano e acima de 90 milhões de faturamento nós estávamos ali com 10,5% ao ano. Naquele momento, nós tínhamos uma Selic flutuando em torno aí de 5,5% até 6,5%, era mais ou menos isso. Só que a taxa Selic ela veio em queda livre desde o final do ano passado para atingir
valores aí que tem alguns analistas já estimando ela abaixo de 2% até 31 de dezembro de 2020, né? Agora, o que acontece, Sara, é que a taxa Selic, ela é uma taxa básica de juros que ela regulamenta as transações interbancárias. Agora, veja bem, mesmo nesses patamares de taxa Selic, mudou alguma coisa na taxa de juros do teu cartão de crédito? É outra mudou alguma discussão coisa grande, na taxa do teu cheque especial? Não mudou nada. Então, na prática, isso daí acaba ficando realmente desvinculado do dia a dia da taxa Selic, até porque os financiamentos que a gente tem no Moderfrota são financiamentos que têm prazos médios aí em torno de 60 a 72 meses. E quando a gente projeta o custo financeiro, né, para 5, 6, 7 anos para frente, ele não está muito diferente desses 7, 8, 9%. A taxa Selic, ela congela uma realidade instantânea agora, mas ela não é um indicativo e muito menos uma garantia da taxa futura. Então, por conta disso, apesar de eu também, pensando como produtor rural, eu gostaria de ter uma taxa de juros mais baixa, mas a gente ainda tem que considerar que não está dentro hoje da nossa realidade mercadológica, né? Espero que no futuro a gente possa ter taxas mais competitivas, mas ainda assim é uma das principais linhas que a gente ainda tem disponível para investimento em máquinas agrícolas, Sara. Coelho, para encerrar, outro ponto que também pega muito, né, uma reclamação aí do produtor rural, é que os preços nunca saem, as taxas também nunca saem, como era esperado, né, os números que são divulgados pelo Ministério da Agricultura, pelo governo, porque existe muita venda casada em relação ao crédito rural. Inclusive, o Ministério da Agricultura está lançando uma plataforma para tentar coibir isso, né, e essa é uma realidade que realmente, né, pega muita gente aí. Isso é uma grande verdade e eu fico assim positivamente surpreso com a sensibilidade dessa equipe econômica. Eu sei que inclusive foi uma iniciativa da própria ministra Tereza Cristina estimular essa plataforma e dando nome aos bois, né? É uma plataforma para que possam ser feitas denúncias, né, Sara, de abuso, né, de poder econômico, principalmente no que a gente chama aí de venda casada. Na verdade, a venda casada sempre existiu de uma maneira bastante velada, né? Nenhum agente financeiro vai obrigar a goela abaixo um agricultor a fazer a aquisição de outros produtos daquele agente, né? Tipo consórcio, título de capitalização, seguro de vida, mas na negociação sempre fica subentendido que se o agricultor, além do custeio ou além do investimento nas linhas oficiais, se ele também contratar algum desses produtos, acaba lubrificando um pouco o canal ali para facilitar a emissão ou a concessão do crédito. Isso realmente tem que acabar. Quando a gente fala, por exemplo, de uma linha de Moderfrota aí, usando o exemplo, né, atualmente em 7,5%, ou mesmo um custeio aí a 6%, esse custeio, na verdade, ele não é 6%, porque ainda você tem que pagar o escritório de planejamento que vai fazer o projeto para você. Você ainda tem uma taxa se esse escritório for acompanhar ou for executar uma parte dessas técnicas agronômicas ou pecuárias. Então, a hora que você começa a somar essas coisas, esses 6, 7, 7,5, para virar 8,5, 9, 9,5, 10 é muito fácil, Sara. Então, acho que realmente foi uma medida bastante austera, bastante interessante, e certamente, se algum agente ainda tiver esse tipo de prática em mente, acho que vai pensar 2 ou 3 vezes antes de insinuar isso, pelo menos para os produtores, sabendo que agora eles têm um canal oficial onde podem fazer uma denúncia anônima desse tipo de prática. Assim esperamos, Coelho. Muito obrigada pela sua participação e contribuições aqui conosco no canal do Boi, hein? Eu que agradeço pela oportunidade, Sara. Um ótimo dia para vocês. Para vocês também. Então a gente vai ficando por aqui. É com vocês. Você vai conhecer agora um projeto que já foi publicado, já está à disposição, que faz com que se tenha melhores resultados no campo, mais fósforo no campo e está sendo utilizado nas lavouras. Foi desenvolvido pela Embrapa e você vai saber como é que ele funciona agora na reportagem de Mauro Andrade.
A agricultura brasileira, apesar de altamente produtiva, é dependente da importação de fertilizantes utilizados nas lavouras. Para se ter uma ideia, importamos 75% do adubo nitrogenado, 90% do potássio e mais de 50% do fósforo utilizado vem de fora do país. Mas a Embrapa está trazendo boas notícias para o segmento. Está lançando um inoculante natural, Bioma Fós, que deve reduzir a nossa dependência do fosfato de rocha. Doutora Cristiane Paiva, da Embrapa Milho e Sorgo, nos explica mais sobre a ação deste inoculante. Esse inoculante, similar aos inoculantes que já existiam à base de risóbios, né, bradyrhizóbios, azospirilo, ele também contém bactérias, né, na sua formulação, tá? Só que, ao contrário dos outros, ele é um inoculante para fósforo, tá? Então ele vem aí para aumentar a absorção desse nutriente, né? Todo mundo sabe que nos nossos solos brasileiros, né, que são solos de características de baixa fertilidade, a gente tem uma pobreza, né, já inerente nesses solos. E ao mesmo tempo, né, durante o nosso tempo agrícola aí, de mais de 50 anos, o agricultor ele tem que lançar muito fósforo no solo, né? Ele tem que adubar muito, porque o fósforo fica preso, né, nas nossas condições aqui de argila, né, que simplesmente muitos óxidos de ferro também complexam esse fósforo aí que é lançado, tá? Então a gente fala que existe muito fósforo acumulado em áreas de lavoura do Brasil, uma grande quantidade, né, que a Embrapa estimou aí como se fosse uma poupança, mesmo uma reserva de mais de 40 bilhões, né, de dólares. E dessa forma o inoculante, ele vem então para auxiliar a planta a acessar essas formas de fósforo que se encontram no solo ou na matéria orgânica que ela não consegue absorver prontamente, tá? Então essas moléculas de fosfato, elas precisam ser quebradas. E as bactérias do Bioma Fós, elas também promovem um crescimento maior de raízes, aumentam o sistema radicular, principalmente raízes finas que vão, né, atrás desse elemento que é pouco móvel no solo. O Bioma Fós foi testado e avaliado pela Embrapa para várias culturas, conforme nos explica a doutora Cristiane. Porque o inoculante, ele é aplicado na semente ou no suco, tá? E ele pode, então, ser colocado ali durante o plantio e as bactérias elas vão colonizar a raiz que vai surgindo ali após a semente, né, após o semeio, desde o início do ciclo. Então, esse aumento na absorção do fosfato, ele vai ocorrer no início, dando à planta um maior arranque e, consequentemente, maior produtividade, né? Porque o fósforo está ligado ao aumento de produção. Os resultados médios, né, que a gente tem tido com o Bioma Fós para a soja são acima de 5 sacas, né, para milho agora na safrinha, né, tá um grande sucesso aí no milho, a gente vê 7, 10 sacas, áreas até com 18 sacas a mais em Minas. E a Embrapa assegura que o Bioma Fós aumenta a produtividade da lavoura com benefícios ambientais, por ser um produto biológico, natural, que não agride o ambiente, e tudo isso com um baixo custo para o produtor. Em termos de custo, né, desse produto, ele tem aí um custo cerca de uma saca de soja. Mas se a gente pensar, né, que o agricultor vai ganhar aí umas 4 sacas no mínimo, né, da soja, ele já se paga, né? Então ele tem um retorno muito bom. E rapidamente eu mostro como é que vem soja sendo negociada hoje. Ontem o relatório de acompanhamento de lavouras mostrou melhora nas lavouras americanas. Mais curto prazo é agosto, $8,96 mais 4 bushel. Novembro, que é a posição de maior liquidez, vem a $8,92 por bushel, nesse momento perdendo quase 1%. Vamos dar uma olhada agora no dólar. O dólar vinha perdendo bastante durante o acumulado do dia. Continua agora um pouco menos, mais 2,5% de queda a R$ 5,20, mais 8 para o dólar comercial no Brasil. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu lembro que eu volto logo mais na terceira edição, às 16 horas. É claro que é ao vivo e é claro que é pelo canal do Boi. A todos um grande abraço e até mais!